Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um estudo do Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso objetivo, nós buscamos trazer o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e conectar com estudos, livros e capítulos, de algumas descrições que são baseadas em ciência e que podem nos fazer compreender como tudo está conectado. Razão, fé, espiritualidade. Tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cura e verdade, sobre como um exemplo de Jesus pode nos fazer refletir a verdade de olhar para nós mesmos e nos buscarmos, na essência, para uma autocura, tá bom? Então, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui, podendo juntos mais uma vez aprender, estudar e nos elevarmos, pois entendemos, Senhor, que o objetivo maior é o nosso crescimento íntimo pessoal, eterno, para a comunhão final contigo. Pedimos a tua luz e que olhe pelas necessidades de cada um que nos cercam, por aqueles que nos acompanham e que possamos, assim, fazer a nossa parte. Que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início, hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, sendo Lucas, capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Curas. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram das deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada do corpo viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Que assim seja. Que trecho lindo! É um dos focos principais do meu trabalho na equipe Amor Fraterno, e nos atendimentos e nas falas e palestras que eu busco proferir. Saúde, saúde do corpo físico. Eu trabalho muito com pesquisas que buscam equilibrar saúde do corpo físico e alimentação, nutrição, metabolismo e alterações. Este trecho do Evangelho, comentado por Emmanuel, nos traz uma beleza linda, espetacular da verdade e da perfeição divina, que é, nós temos o nosso corpo físico. Esse corpo tem uma função de nos ensinar e auxiliar nesse processo de crescimento. Quando uma doença vem, invariavelmente, ela tem o potencial de nos ensinar algo.
dependendo da forma como nós lidamos com ela, do que nós estamos abertos a refletir com ela e da forma como nós nos dispomos a de fato enfrentá-la. Isso na prática equivale a dizermos o seguinte: se nós estamos de fato dispostos a aprender a lição, fazendo a prova da melhor forma possível, pode ser que nós passemos de ano e não precisemos mais daquela prova. Agora, se por acaso nós ainda não estamos prontos para realizar aquele teste, aquele exame, talvez nós tenhamos que repetir e os processos se repetem, até que a verdadeira lição de crescimento tenha sido adquirida. E aí Emmanuel nos fala, é válido curar o corpo físico? Sim, é muito válido, desde que esta cura esteja associada com uma melhora íntima espiritual também. Interessante como ele nos coloca que nós humanos aqui, né, nessa terra, temos duas dificuldades, tanto de lidar com a doença em si e fazer o melhor aprendizado com a situação de doença do corpo físico, quanto da saúde. Quando nós estamos saudáveis, fazer bom uso dessa saúde e fazer algo de útil para o nosso crescimento para que essa saúde tenha sido válida, útil, né, para o valor eterno maior, que é o nosso desenvolvimento. E aí, cada um de nós tem que refletir. Estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos, pelo menos, tentando? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo de uma hora para outra. Mas o esforço repetido nas pequenas coisas é que nos fazem conquistar patamares mais elevados depois, né? Então, Emmanuel finaliza nos dizendo, bem, se nós estamos dispostos de fato a desenvolver, aprender com a situação que nós estamos vivenciando, aí sim, uma cura do corpo físico quando enfrentamos a doença, ela é bem possível, né? Ela é bem útil também. Agora, se o intuito de curar o corpo físico é simplesmente voltar para uma rotina de desatinos, numa vida sem propósitos, e muito pelo contrário, que às vezes, dependendo das atitudes, podem até nos prejudicar espiritualmente para frente, a doença ela é um remédio por si. Então, que saibamos fazer essa reflexão para quando nós pedirmos a bênção de uma cura, né, nós de fato estejamos conscientes do que isso significa e que cada um de nós que ainda possui a saúde possamos aproveitá-la de forma a fazermos o nosso crescimento íntimo e pessoal, tá bom? Para nós darmos continuidade a essa reflexão, né, nós vamos ler então o livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 25, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentisse o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, o ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razão o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes
entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir do monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o, alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora uma abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que ele vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, e longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a sua própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez uma longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial, enquanto aparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a sua condição, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a sua ilusão. Que assim seja. Eita! Verdade pura. Esse texto é um dos mais belos, né, na minha visão deste livro, que é todo maravilhoso e espetacular. Jesus no Lar é um complemento sublime do Evangelho, que para mim traz consolação, verdades e alento para a alma. Esse trecho, especialmente, ele nos faz refletir sobre uma forma tão sublime de Jesus nos ensinar sobre a nossa condição atual de seres aqui na Terra, que reclamamos, choramos, achamos ruim dos problemas, das dificuldades, dos desafios da vida, né, da presença ou ausência de recursos, dos desastres naturais, das perdas, das aflições, e ainda como bebês espirituais não percebemos ainda a verdade de que nós somos os responsáveis por nós mesmos, que toda a realidade em que nós vivemos são criações da nossa própria existência, do nosso próprio ser, e que Deus, a espiritualidade superior, os anjos, estão aqui nos oferecendo fé, esperança, caridade, alento, força para seguir em frente melhorando. Mas, se a verdade nua e crua vem nos visitar e nós nos reconhecemos na nossa pequenez tão grande, nos nossos erros purulentos, fétidos, perto da grandeza e da perfeição e do amor divino, nós, na nossa grande maioria, nos escondemos, saímos correndo e nos enfiamos novamente na Matrix, né, por assim dizer,
ou nos enfiamos completamente de volta na nossa rotina, na soberbada do dia a dia, da matéria, das ilusões efêmeras nas quais vivemos muitas vezes para nos escondermos da verdade, porque nós ainda não estamos muitas vezes aptos ou mesmo dispostos a enfrentá-la e tratar as nossas feridas, as nossas chagas à luz da verdade, pouco a pouco. Olha como isso é sublime. Olha como isso nos traz uma conexão com esse evangelho bendito que nos fala de cura, como nós somos responsáveis pela nossa própria cura e que para nós acessarmos essa cura, nós primeiro precisamos ver o que é a verdade de fato, reconhecer em nós as feridas que precisam ser tratadas, para só então começar o processo de cura, né? Com esforço, porque exige esforço, dedicação, perseverança, resiliência e várias outras virtudes que temos que aprender a desenvolver. E dentro deste contexto, hoje eu trouxe para nós um artigo científico muito bacana, cujo título é o seguinte: Por que curamos? A evolução da cura psicológica e implicações para a saúde mental global. Esse artigo foi publicado no journal ou na revista que tem como título Clinical Psychology Review no ano de 2020, ou seja, revisão de psicologia clínica, né, revista de revisão de psicologia clínica, pelos autores, o primeiro autor, o Brandon Corta, e o último autor, o Vikram Patel, ambos autores dos Estados Unidos. Basicamente, esse artigo científico faz uma reflexão, uma revisão muito interessante, onde os autores refletem por que é que nós podemos, devemos ou escolhemos não curar o nosso semelhante, o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Por que curar ou auxiliar na cura, tratamento e melhora de quem nos rodeia, da humanidade? E aí ele faz uma reflexão à luz da teoria da evolução, tá? Se os próprios animais se auxiliam, quantos vídeos hoje nós temos de animais que sofrem acidentes e o seu par ou o seu bando acaba ficando ali tentando auxiliar, outros animais até de diferentes espécies tentando auxiliar a outro, e a partir dessa teoria da evolução ele faz uma reflexão de por que nós podemos, devemos ou escolhemos às vezes não curar o nosso semelhante. Primeiro, que o mais importante, todas as vezes que nós buscamos um processo de cura do próximo, auxiliar o próximo, nós estamos nos auto-auxiliando a tratar os nossos próprios defeitos. Aquela coisa de nós vermos muito nos outros aquilo que há em nós também. E quando nós auxiliamos a humanidade, nós estamos inseridos nela. Então, nós fazemos parte deste todo e fazemos um crescimento conjunto, ou seja, tratar e auxiliar os que nos cercam traz benefícios para nós mesmos. E essa reflexão aprofunda por que é que algumas pessoas então se recusam a ajudar, a auxiliar a outrem, né? E aí as mazelas entram, as feridas, né? Às vezes essa refusa de ajuda é uma forma de se meter naquela caverna escura e fugir da verdade, de não jogar luz de verdade sobre as suas próprias feridas e mazelas e muitas vezes fazer de conta, não ter empatia, não se colocar no lugar do outro é uma forma de fuga, né? Mas que acaba a médio e longo prazo também nos prejudicando, tá bom? Então, que nós saibamos buscar, amparar, servir a nós mesmos, que quando nós peçamos verdade e luz para Deus, saibamos que nós teremos que estar dispostos a fazer um processo de tratamento das nossas chagas e feridas e, ao mesmo tempo, quando nós pedirmos uma cura para o nosso corpo físico, que estejamos cientes de que nós temos responsabilidades, caso ela venha, para continuarmos fazendo um crescimento íntimo pessoal e da humanidade em conjunto, tá bom? Gratidão, vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Deus, Pai de amor, gratidão por esse Evangelho e essa reflexão que tanto nos guiam e iluminam. Que os bons anjos e espíritos de luz permitam que saibamos nos abrir a estas verdades no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, para seguirmos crescendo, cumprindo o objetivo maior de nos elevarmos, Senhor, nos melhorando. Que assim seja. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos. Namastê e até a próxima.